As vendas de carros elétricos dispararam 73% em todo o mundo o ano passado. Em Portugal, mais do que triplicaram logo no início de 2019. Representam mais de 4% das vendas de ligeiros de passageiros. Uma área de negócio em expansão, mas ainda com um longo caminho a percorrer a nível de legislação, de infraestruturas de carregamento, de manutenção e assistência a veículos. É um setor que vai estar em destaque em mais um encontro nacional de veículos elétricos, desta vez em Torres Vedras, e que traz à antena da TSF Henrique Sanches, o presidente da UV, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Esta vai ser a 7ª edição do Encontro Nacional de Veículos Elétricos. A primeira já foi em 2013 em Proença Nova, a segunda em Orem, em 2014. Depois fizemos no Parque das Nações em Lisboa, foi o primeiro grande evento, e foi nesse evento que notámos a necessidade de nos organizarmos como associação e não apenas como um grupo de amigos que se juntava. Portanto, 2016 já foi o primeiro encontro nacional promovido pela UV em Coimbra, e depois Porto, o ano passado de facto em Leiria, e este ano vai ser em Torres Vedras, no dia 11 e 12 de maio, no recinto da Expo Torres. E o que é que prepararam para esse encontro de 2 dias? Exato, o encontro é um encontro de 2 dias, um fim de semana, tem 3 vertentes. Uma é a que vem desde 2013, que é juntar todos os utilizadores de veículos elétricos para trocarem experiências. Dizer o que é que cada um acha, onde é que carrega, como é que carrega, poupanças é que tem identificadas, enfim, trocarem experiências. Essa é a primeira razão do Encontro Nacional. A outra é as marcas terem um recinto onde possam mostrar os produtos que têm para oferecer, quer os modelos dos carros, das motas, dos ciclomotores, dos quadriciclos, das bicicletas elétricas. Há um universo enorme. Mas também oficinas dedicadas à reparação de veículos elétricos, politécnicos, institutos politécnicos que têm disciplinas específicas dedicadas à mobilidade elétrica, enfim, um conjunto e veículos elétricos convertidos, desde veículos com motores de combustão. E uma terceira faceta é trazer as famílias, trazer os mais novos. Nós achamos fundamental que os mais novos, porque eles têm uma receptividade gigantesca em relação às novas tecnologias, percebam o que é a mobilidade elétrica, o que é o motor elétrico, as vantagens do motor elétrico, a facilidade do motor elétrico e as enormes vantagens ambientais, mas também económicas. É evidente que os mais novos estão mais abertos às vantagens ambientais, mas depois levam para casa e os pais percebem que há grandes vantagens económicas em ter um veículo elétrico. E este ano especificamente, que tipo de novidades é que têm? Penso que o ano passado já tinham algumas. Falou da reconversão de veículos elétricos, também, digamos, tiveram algumas estrelas das grandes marcas presentes. Este ano há alguma iniciativa específica que possa ser o chamariz? Vamos ter bastantes novidades. A primeira das quais vai ser a presença de alguns carros únicos em Portugal, como, por exemplo, o Cadillac SLR, que vai ser uma estreia em Portugal. Vamos ter, da parte de algumas marcas, vamos ter um circuito de karts elétricos, vamos ter uma novidade absoluta que é uma demonstração de trial de motas elétricas pelo campeão nacional de Portugal, mas também de pequenas motas elétricas para os mais pequeninos poderem experimentar. Vamos ter uns karts muito para os mais pequeninos mesmo, a partir dos 3, 4 anos de idade, poderem andar num kart elétrico. Vamos ter um circuito de aceleração patrocinado pela Smart, que permite uma pessoa ver qual é a resposta do motor elétrico em relação ao motor de combustão interna. Vamos ter um ecrã gigante, porque no sábado, dia 11 de maio, vai decorrer no Mónaco a corrida de Fórmula E, onde participa o piloto português António Félix da Costa. Portanto, vamos ter um ecrã gigante, vamos ter uma bancada que lhe chamamos bancada BMW e Motorsport, que é a equipa pelo que António Félix da Costa corre. Vamos ter a Evolution, a oficina que faz a conversão dos carros de motor de combustão interna para motor elétrico, com um check-up que vai fazer às baterias dos carros. Portanto, as pessoas inscrevem-se e vão fazer esse check-up. E depois vamos ter a tertúlia elétrica. Este ano vamos ter como moderador o Sérgio Magno, e depois vamos ter os participantes, Alexandre Videira, da Mobié, Luís Reis, do CEIA, Carlos Jesus da ZIV, e eu próprio estarei presente. Portanto, há um conjunto depois de conferências dedicadas aos carros. Portanto, os utilizadores de uma determinada marca levam o seu carro e
prestam-se a todas as perguntas que o público queira fazer sobre o carro. Vamos ter outras conferências das famílias que já têm carro há bastantes anos e moto elétrica. Vamos ter uma família já com mais de 300 mil quilómetros feitos em carro e em moto elétrica, porque tem as duas vertentes. Falou também na presença de oficinas que já trabalham na manutenção e na assistência aos carros elétricos. Esse tem sido um dos constrangimentos, digamos, citado, por exemplo, por países do norte da Europa, não é? Existem poucas oficinas credenciadas para arranjar. Vamos lá ver, os carros elétricos têm muito menos necessidade de oficina do que um carro com motor de combustão interna. Tem muito menos peças móveis, não tem filtros, não tem óleos, enfim. É muito mais fácil a manutenção e muito mais barata de um veículo elétrico. O problema do veículo elétrico, que não é nenhum problema, é que há uma área específica do veículo elétrico que é a bateria e o motor elétrico. E as oficinas tradicionais automóveis não estavam habilitadas para isso. Em Portugal, a primeira oficina, digamos assim, dedicada aos motores elétricos e que faz desde conversões de motores de combustão para motores elétricos até de tratar de substituição de células de uma bateria ou de arranjo no motor elétrico, é a Evolution, que já tem três oficinas a funcionar em Portugal, no Prior Velho em Lisboa, na Batalha e no Feijó, perto da Almada. Mas existem neste momento outros mecânicos que estão a fazer a mudança, digamos assim, da oficina tradicional, porque há um conjunto de aspectos que são comuns. Sei lá, a direção, a suspensão, os travões, isso são comuns a qualquer tipo de carro. A grande diferença é que o veículo elétrico não necessita de nada que tenha que ver com combustíveis fósseis, e aí sim a manutenção era mais complicada e mais cara, mas tem uma assistência a nível da parte elétrica do carro. De qualquer forma, essa assistência é muito menos relevante. Neste momento estão a sair carros que vêm com 190 e 200 mil quilómetros de garantia e, portanto, as baterias estão neste momento a sair com 7, 8 anos de garantia nos carros novos. Mas sente que poderia haver mais formação nesta área para se massificar ou para se generalizar? Não, é imprescindível, é imprescindível. Nós, o ano passado, tivemos em Leiria o Instituto Politécnico de Leiria como um exemplo, mas o Instituto Politécnico de Setúbal também o tem, que estão a formar neste momento alunos dedicados à mobilidade elétrica, quer à parte das baterias, quer à parte dos motores elétricos. É fundamental até para desenvolver novos tipos de baterias, e temos o exemplo da Faculdade de Engenharia do Porto, onde a professora Helena Braga está a desenvolver em conjunto com a Universidade de Austin, no Texas, umas novas baterias de nova geração, a que chamou baterias de estado sólido, e, portanto, é fundamental que as universidades e os institutos politécnicos avancem, porque a tecnologia, basta olharmos para os nossos telemóveis, para as nossas televisões, para os nossos computadores, para ver o que eles evoluíram em 5, 10 anos, e isso vai acontecer também na indústria automóvel. Em relação aos carregadores, têm existido alguns problemas. Porquê? Isto é como tudo. O que é que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Há pessoas que dizem, não, eu não compro um carro elétrico porque não há rede de carregamento. E quem é responsável pela rede de carregamento, ou o Estado ou os privados, dizem, bom, mas não instalamos mais carregadores porque não há carros e não é um investimento e, portanto, perdemos dinheiro. Portanto, isto aqui tem que haver um balanço bem feito entre o utilizador que necessita da rede de carregamento e o investidor que vai investir num carregador e que tem que ter retorno. Daí, fundamental as políticas públicas e o Estado. Nesta fase, estamos a falar de algo que é disruptivo. Nada vai ser igual na indústria automóvel dentro de muito pouco tempo. E o Estado aqui vai ter que ter um papel que é dinamizar políticas públicas que facilitem a adoção por parte das entidades privadas da instalação da rede pública, de uma rede pública de carregamento. Neste momento, de facto, a rede não oferece garantias para a quantidade de carros. As vendas explodiram completamente já este ano de 2019, já o tinha acontecido em 2018, mas, no entanto, temos neste momento cerca de 76 carregadores rápidos em todo o país. Temos uma rede privada da Tesla já com mais de 120 carregadores em todo o país e que, portanto, permite a determinada marca de automóveis poder carregar em supercarregadores e aliviar a rede pública, e temos um conjunto de empresas e de autarquias que estão a instalar postos de carregamento
privados ou dedicados à sua frota, e isso também vai aliviar um bocadinho a rede pública. Por outro lado, como a partir de abril deste ano passou também à fase comercial os postos de carregamento normal em corrente alterna, nós começámos a ver, sei lá, nas grandes superfícies, nos centros comerciais, nos parques de estacionamento concessionados, a instalação de carregadores de até 22 kW que estão a ser explorados por entidades privadas. Portanto, nota-se quem acompanha, nota-se todos os anos, já para não dizer todos os meses, um aumento da rede. É evidente que hoje vendas a explodirem como estão a explodir, com crescimentos sempre acima dos 100%, dos 3 dígitos, é necessário que também a rede aumente ao mesmo nível, e isso de facto não tem acontecido. Mas essa é a parte neste momento que poderia, enfim, estar a falhar. O objetivo também do Encontro Nacional é levarmos todos os fabricantes de sistemas de carregamento, todos os instaladores, todos os operadores de postos de carregamento e os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica, os chamados SEMs, a estarem presentes, a divulgarem os seus produtos e portanto, a podermos ajudar nesta necessidade absoluta de instalar mais postos de carregamento na via pública. Para termos uma noção do que é necessário, fala de uma explosão nas vendas do ano passado para este ano, como é que evoluíram? Portanto, estamos a falar de crescimentos sempre acima dos 100%, desde 2017. Este ano as vendas ainda foram maiores porque houve a introdução de novos modelos, concretamente o Tesla Model 3, que era um modelo muito falado e muito as pessoas ansiavam que ele chegasse ao mercado. Ele chegou finalmente ao mercado na Europa e neste momento é o veículo elétrico mais vendido em todo o mundo, sendo que em alguns países é o veículo da sua classe mais vendido, batendo os veículos a gasolina e a gasóleo. Mas além do Tesla Model 3, temos o novo Leaf com uma bateria de 62 kWh, portanto vai permitir bastante mais autonomia. Temos o Hyundai Kauai, temos o Kia e-Niro, portanto temos um conjunto de marcas que lançam modelos com autonomias reais a partir já acima dos 400, 500 km, o que praticamente anula o efeito do medo pela autonomia. 400, 500 km com uma rede como a que temos em Portugal não tem problema nenhum. Eu a semana passada até fui a Madrid com o meu carro e tive uma viagem que demorou mais ou menos o mesmo que demoraria num carro com motor de combustão. Portanto, a rede está aí, as vendas explodiram, basta dizer que, por exemplo, o incentivo do Estado que estava previsto para cerca de 1000 unidades já está esgotado, em pouco mais de um mês ficou esgotado. É provável que... Incentivo para? Um incentivo para a aquisição de veículo elétrico. Portanto, o Estado participa com um incentivo para os particulares 3.000 euros para a aquisição de veículo elétrico e para as empresas 2.250 euros. Portanto, esse incentivo era dedicado aos primeiros 1000 veículos, está esgotado em pouco mais de um mês e meio e neste momento a ideia do Governo é que se sobrar verba dos incentivos para as duas rodas, portanto ciclomotores, motociclos e para as bicicletas elétricas, que esse incentivo possa ser deslocado depois para os veículos automóveis ligeiros. Quantos veículos é que se venderam no final do ano passado e não sei se há dados deste primeiro trimestre? Portanto, no final do ano passado, veículos exclusivamente elétricos venderam cerca de 4.500. Veículos, o que nós chamamos veículos elétricos, que nós consideramos e recebemos no nosso encontro nacional, são os BEV, os Battery Electric Vehicles, portanto veículos 100% elétricos, e os PEV, Plug-in Electric Vehicles, portanto veículos que têm um motor elétrico com cerca de 50, 40 km de autonomia e depois um motor de combustão. Portanto, juntando esses dois tipos de veículos, ultrapassaram as 12.000 unidades vendidas no ano passado. Este ano temos que só no mês de janeiro se venderam mais de 750 veículos exclusivamente elétricos. Portanto, só para termos uma comparação, em janeiro de 2019 venderam-se mais veículos elétricos que em todo o ano 2011, 2012 e 2013 conjuntos. Portanto, de facto, a explosão é enorme. Nós vemos as empresas já aderirem. Além deste benefício 2019
2.250 euros de aquisição por parte do Estado, um incentivo para a aquisição. Também há um incentivo fiscal para as empresas que permite elas recuperarem o IVA. Portanto, as empresas têm grandes vantagens. E neste momento, por exemplo, a nível dos táxis e de outras frotas de distribuição, nota-se que há uma maior apetência, porque de facto os custos de manutenção do carro e de exploração do próprio carro descem imensamente, não é? Mas ainda há um constrangimento da falta de condições financeiras, portanto, de cada pessoa, mas do condutor não ter a possibilidade de carregar o carro em casa se não viver numa vivenda, por exemplo. Sim, nós na associação costumamos dizer, se puder carregar o seu carro em casa ou no local de trabalho, compre o carro sem problema nenhum, e se puder carregar nos 2 sítios, então tem a vida muito facilitada. Se não puder carregar nem em casa nem no local de trabalho, ainda hoje é complicado ter um carro. Há quem o tenha, por exemplo, a minha filha tem-o, mas obrigatoriamente tem que organizar muito bem a sua vida, porque necessita de recorrer sempre à rede pública de carregamento. Normalmente, o carregar em casa, o que é que nos traz? Traz uma grande comodidade, o posto está sempre disponível, está sempre a funcionar, não está danificado, não está vandalizado, nem está ocupado indevidamente por outro indivíduo. E mais, eu carrego o meu carro enquanto estou a fazer outra coisa qualquer, preferencialmente estou a dormir, utilizando uma tarifa bi-horária, portanto ainda é mais barato, cerca de 50% do que a tarifa normal. Portanto, essa é a situação ideal, que cerca de 20-25% das pessoas podem utilizar, mas depois temos os outros 75% das pessoas que não têm essa opção. Daí é fundamental que a rede pública de carregamento, por um lado a rede de carregamento rápido, para uma pessoa que necessita do carro rapidamente, poder ir a um posto, carregar e seguir a sua viagem. Mas também a rede pública de carregamento normal, que é nos centros comerciais, grandes superfícies, restaurantes, hotéis, para que eu possa fazer aquilo que eu já faço desde 2011, quando comprei o meu primeiro carro elétrico, que é, eu vou a um restaurante, procuro um restaurante onde tenha perto um posto de carregamento, deixo o meu carro carregar e vou jantar. Eu quero ir a um cinema, eu vou a um centro comercial, estaciono o meu carro, ponho o meu carro a carregar e vou ao cinema, ou vou fazer compras ao supermercado, ou vou a um concerto de música, enfim. A grande mudança na minha vida é que eu antigamente tinha que obrigatoriamente ir a uma bomba de gasolina, pôr gasolina ou gasóleo no meu carro. Eu neste momento vou fazer uma outra coisa qualquer, comer, divertir-me, ir ao cinema, e ponho o meu carro a carregar. Portanto, enquanto ele está a carregar, eu estou a fazer outra coisa qualquer. E em termos de poupança, comparativamente com o carro a combustão, o carregamento diário, o que é que significa na fatura da eletricidade, por exemplo, comparativamente ao que o condutor paga na bomba de gasolina? Nós temos esse estudo feito, comparamos para um consumo médio de um motor a gasolina, do motor a gasóleo e do motor elétrico, e para preços médios do gasóleo, da gasolina e do quilowatt-hora, e o resultado deu para um carro com motor de gasolina, para percorrermos 100 km, gastamos 12 euros. Para um carro com motor a gasóleo, para percorrer os mesmos 100 km, gastamos 9 euros. Para um carro com motor elétrico, recorrendo à rede pública de carregamento rápido, que é a mais cara, gastamos 6 euros para os mesmos 100 km. Mas se o fizermos nas nossas casas, esse preço baixa para 3 euros. E se utilizarmos uma tarifa bi-horária, conseguimos valores à volta dos 2 euros. Eu posso lhe dizer que a minha tarifa bi-horária, com o meu fornecedor de energia elétrica, eu gasto 1,5 € para percorrer 100 km. Se comparar com o que eu gastava no meu carro a diesel, que tinha anteriormente, que gastava cerca de 10 euros, estamos a falar de uma poupança gigantesca, não é? Portanto, só existem vantagens. Só existem. A única desvantagem é que, de facto, a autonomia não é ainda equiparável ao motor de combustão interna. O preço inicial do carro é ligeiramente mais caro do que um carro com motor de combustão, e como os carros com motor de combustão vão desvalorizar enormemente nos próximos anos, os preços deles estão cada vez mais baixos para as marcas poderem vendê-los. Portanto, essas são as duas, mas se uma pessoa reparar depois, ou fazer contas, à poupança que vai ter a partir do momento que sai do concessionário com o seu carro, e também levar em linha de conta uma coisa que ainda não falámos, que é
o não poluir mais o planeta Terra, o não degradar mais ainda os recursos naturais, concretamente os combustíveis fósseis que são retirados do planeta Terra. Bom, se utilizarmos essa componente também, que é a componente ecológica, de sustentabilidade, e que todos nós estamos um bocadinho distraídos, mas o nosso planeta está a sofrer imenso neste momento. Portanto, nós na associação costumamos dizer é que nós fazemos, cada um pode fazer qualquer coisa para evitar a catástrofe que se avizinha. Uma das coisas que nós fazemos, entre muitas outras, é, em vez de andarmos com um carro que polui e que é muito prejudicial, por exemplo, à saúde dos humanos nas grandes cidades, os grandes centros urbanos. Eu ainda agora, como referi, estive em Madrid a semana passada e fui de carro elétrico, e em Madrid há enormes restrições à entrada de carros com motores de combustão interna no centro da cidade. Mas isso é comum a Berlim, a Londres, a Paris, a Barcelona. Em Lisboa também há algumas restrições, ainda que ligeiras, mas elas vão se agravar porque, de facto, a poluição, não só a poluição atmosférica, como a poluição sonora, o ruído que danifica os nossos ouvidos, é gigantesco nas cidades. Nós nem nos apercebemos disso. Portanto, só existem, de facto, vantagens. E se nós quisermos olhar para os nossos filhos ou para os nossos netos, então as vantagens são enormes. Nos próximos tempos, a AICEP vai reunir com as empresas portuguesas na Argélia e no calendário de maio também entra a EP, para já preparar a viagem empresarial ao Cazaquistão, e também a presença portuguesa nas feiras de vinhos de Campinas e São Paulo.